Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo uma palavra do Evangelho para a sua vida, para iluminar a tua mente, o teu coração e te levar ao Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, receba as notificações, compartilhe a palavra de Deus, que ela transforma e liberta. E hoje nós já vamos para o capítulo 11 de Provérbios. Eu estou muito feliz que você que está me assistindo está firme nessa sabedoria de Deus, tendo sede da palavra dele. E antes da gente começar com esse estudo maravilhoso de Provérbios 11, eu quero fazer uma oração com você. Vamos lá? Ó Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço por todas essas pessoas que estão assistindo o vídeo nesse momento, que estão acessando neste determinado momento, porque é propósito seu, Pai. Elas não estão assistindo por acaso, mas porque querem te conhecer, ou por curiosidade de saber que Deus é esse, ou porque tem fome e sede da tua palavra, fome e sede da tua justiça, meu Deus. Porque mesmo que tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor se mostra, o Senhor honra a fé das pessoas. E eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra os corações e que elas recebam esses ensinamentos dos livros de Provérbios para a vida delas, para que elas possam ganhar salvação em Cristo Jesus, para que tenham um coração sábio para não pecar contra ti e te agradar em tudo. É o que eu desejo e profetizo na vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos lá? Se você não tem uma Bíblia, não tem problema. No box de informação desse vídeo, eu coloquei o capítulo 11 completo de Provérbios. E eu vou começar a ler. O subtítulo da minha Bíblia está: O Senhor detesta quem usa balanças desonestas. E eu vou começar a ler. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam de nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a esperança morre com ele. A esperança dos maus não dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus as destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, a segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando.
será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito, viverá. Quem insiste em fazer o mal, morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Quem é generoso progride na vida. Desculpa, eu li de novo. Eu vou continuar. Versículo 26. O comerciante que armazena mantimento, esperando preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus serão castigados. E vai até o versículo 31, o capítulo 11 de Provérbios, o livro das sabedorias de Deus. E você vê, se você parar para prestar atenção, esse capítulo ele traz muitas sabedorias. Mas o que mais me chamou a atenção é que a palavra honestos, honestidade, honesto, está marcando 6 vezes nesse mesmo capítulo. Foi escrito 6 vezes sobre honestidade. E é disso que eu quero falar com você hoje. Aquilo que Deus chamou a minha atenção nessa palavra. Que você possa receber do Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida hoje. Eu não sei você, mas quando eu era criança e eu comecei a pensar muito nisso, lendo esse capítulo de Provérbios, meditando na palavra de Deus, você nunca deve ler por ler. Você tem que orar antes e falar: Senhor, o que o Senhor vai querer falar comigo nesse capítulo que eu vou ler? E o Senhor vai falar com você, como Ele falou comigo. E eu vou contar o meu testemunho para você e que eu vi na vida de outras pessoas e que também está escrito na palavra de Deus. Desde que eu era criança, eu tinha um pecado. E você vai falar assim: nossa, Carol, mas criança é inocente, criança não faz coisa errada. Faz sim. Nós já nascemos com o pecado. E depois eu vou ler em Salmo 51 para você entender que desde que nós somos gerados, Davi disse,
né? Nós já fomos concebidos em pecado no ventre da nossa mãe. Todos nós já nascemos pecadores. Todos nós. Quem nos salva do pecado, quem cobre os nossos pecados com o seu sangue é Jesus. Mas todos nós nascemos pecadores. E desde criança, a psicologia também, ela trata disso. Que desde que nós somos crianças, nós já começamos a mostrar para onde tende o nosso caráter. Cada pessoa nasce com um caráter diferente, independente da família, né? Eu já vi crianças que têm pais muito bons que nasceram em berço evangélico, mas a criança nasceu com um caráter ruim. Deus tem um propósito, né? Em cada uma das nossas vidas. Ele diz na sua palavra: eu confundo os sábios, né? Ninguém sabe o porquê, muitas vezes, não se tem resposta. Só Deus tem os propósitos dele na vida de cada um. E quando eu era criança, eu tinha um caráter ruim, desde criança. Desde que eu comecei com 5 anos de idade, meu caráter já começou a aparecer, né? Eu lembro até muitas vezes minha mãe me contava muitas coisas que eu fazia errado quando eu era bem pequena já. Desde pequena eu já fazia coisa errada. Na casa da minha avó, minha amada avó, que está na glória com o Senhor, eu gostava de passar muito tempo lá com ela. E naquela época, né, quando eu era criança, dos anos 80 para 90, na moda tinha aquelas bolsas quadradas. É que eu não tenho aqui mais, né, mas a minha avó, minha mãe, elas tinham aquelas bolsas quadradas. Eu não sei se você dessa época vai lembrar, que parece uma carteira a bolsa, sabe? E eu sempre pegava para brincar. E eu colocava o salto alto, às vezes, da minha mãe ou da minha avó e saía andando pela casa. E aí eu coloquei uma vez essa bolsa, né, aqui assim. Eu tinha mais ou menos essa idade, uns 5 anos, por aí. E eu comecei, a minha avó, ela era católica, tá? Então, imagina, ela tinha um monte de santinhos, de bibelô, né? As pessoas antigas gostam de pôr bibelô na estante da sala. E eu saí pondo dentro da minha bolsa. Eu saía pondo tudo na bolsa e levava embora. Minha mãe nem via. Depois que a minha mãe percebeu o que eu tinha feito, eu roubava doces, eu roubava moeda. Tudo que eu queria para mim, eu pegava. E eu achava que isso era certo. Né? O meu caráter quando eu era criança, eu era assim. Eu pegava tudo o que eu queria. E eu fui crescendo assim. Minha mãe me ensinou, meu pai, eles me corrigiram, me deixaram de castigo muitas vezes, eu lembro. Mas não adiantava. E eu cresci desse jeito, sem querer mudar e queria fazer o que eu queria. Eu era extremamente egoísta, né? Eu fazia tudo o que eu queria e não estava nem aí se eu estava prejudicando alguém, se eu não estava prejudicando, né, uma pessoa. O egoísta, ele é assim. O mau caráter, a pessoa desonesta, ela não tá nem aí se ela vai prejudicar o próximo. Ela quer saber, ó, vem a nós. E o reino, né? Não sei se você já ouviu falar esse ditado. Vem a nós. Eu quero saber do meu. Pra mim, pra eu ter que estar bom, né? Tem que estar bom pra mim. Você se vire. Eu era assim. E eu cresci desse jeito. E quando você tem um caráter assim desde criança, né, e eu não consegui mudar, mesmo com os meus pais me corrigindo, chamando minha atenção, a minha mãe não gostava disso.
Então você percebe que desde criança você tem inclinação para o mal, para fazer alguma coisa ruim. Eu conheço também amiguinhas da minha época que elas não tinham essa inclinação. Eram meninas boazinhas, generosas, né? Eu era aquela criança assim, eu ganhava 5 chicletes, eu te dava um e ficava com o resto, né? A mãe falava, olha, divide direitinho, divide justamente. 3 para mim, 1 para você, sabe? Você talvez já passou por isso na sua infância, como eu. E aí você pode dizer assim, mas isso é bobagem, mas na minha vida não foi. Porque eu fui levando isso para minha adolescência, né? Eu tinha muito costume de roubar, de pegar coisas que não eram minhas, né? Depois eu pedi perdão para o Senhor, eu me arrependi, hoje eu sou uma pessoa que eu não faço mais isso, mas isso trouxe na minha vida só desgraça. Minha vida só andava para trás, porque eu era muito desonesta, né? Eu cheguei a pontos, né, antes de conhecer Jesus, que eu morava sozinha, ainda não tinha casado, de eu chegar, né, a passar cheque sem fundo para comer o que eu queria, para comprar o que eu queria. Eu não tô conseguindo emprego e eu tinha um talão de cheques, imagina. Mas no passado se usava bastante cheque, eu acho que hoje não se usa tanto cheque, né? E eu fazia isso, né? Para mim não é fácil testemunhar isso para você, mas eu sei que é para honra e glória, né, do nosso Senhor Jesus. É para honra e glória dele. E eu fiz isso durante muito tempo. Eu recebia gente batendo na minha porta querendo me matar com arma, porque eu tinha passado um cheque sem fundo. Entre outras coisas, né? De eu roubar, de eu ser desonesta, né? De eu falsificar assinaturas. Então, todas as habilidades que o Senhor me deu para eu vender, para eu falar com as pessoas, né? Eu sempre trabalhava com vendas. Eu acabava caindo em trabalhos que aceleravam mais isso, aumentavam mais essa minha desonestidade, esse meu caráter. Fazia meu caráter ficar pior. Não sei se você tá me entendendo. Até que um dia eu conheci o meu marido, né? Primeiro a gente foi morar junto, a gente não conheceu Jesus, então a gente foi morar junto de qualquer forma, né? Não casou, não fez nada. A gente pegou, foi morar junto e ele dali eu já comecei a mudar por causa dele. E eu sei que já era Deus trabalhando na minha vida. Chega, Carol, chega, porque senão você vai acabar indo fundo, você vai acabar sendo presa. E a gente tinha uma conta no mercadinho de onde a gente morava. Ele fazia eu ir pagar. Aí eu consegui um trabalho. Então você vê que, no meu caso, a mulher quando ela tá sozinha com o filho, ela fica totalmente perdida quando ela não tem um companheiro de bom caráter. E eu dou glórias a Deus pela vida do meu marido, né? Por causa dele eu fui mudando o meu caráter. E um dia Deus olhou pra gente com misericórdia e nós ficamos juntos, nós casamos de verdade, né? E eu pude ensinar e tenho podido ensinar os meus filhos o que é certo e o que é errado. E eu pergunto pra você, será que você é essa pessoa que tem esse caráter? Desde criança, né? Você percebe que você faz coisas erradas, desonestas, e isso desagrada a Deus. Ele não marcou 6 vezes a palavra desonestidade aqui, né? Quer dizer, honestidade, que ele gosta da honestidade à toa. O Senhor gosta e eu vou mostrar para você. Olha, no Salmo 51, eu vou ler para você rapidamente, no versículo 5. Aqui é um salmo sobre arrependimento e perdão. Então, se essa palavra está falando com você, vai lá no seu quarto,
seja em qual área for que você está sendo desonesto, e fale com Jesus, recite o Salmo 51, que ele é para arrependimento e perdão de Deus na tua vida. Eu tive que fazer isso, eu tive que declarar tudo o que eu fiz no passado, pedir perdão para pessoas e corrigir a rota. Porque o Senhor, ele nos ajuda a ter um bom caráter através da palavra dele. Eu achava que era normal viver daquele jeito, mas o Senhor não se agrada. E graças a Deus hoje eu estou liberta, eu sou uma pessoa honesta. Eu vivo limpa, procuro viver limpa diante de Deus, né? Nessa questão, eu posso dizer para você que hoje eu sou uma pessoa honesta graças ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra que me transformou. E eu vou ler o capítulo 51 de Salmos, do versículo 5. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Olha só. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E no versículo 10. Deus, cria em mim um coração puro e me dá uma vontade nova e firme. Não me expulse da sua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da sua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Se essa palavra falou com você, meu amigo e minha amiga, é uma sabedoria de Deus para a tua vida. O mal, ele não vai prosperar para sempre. O desonesto não vai prosperar para sempre. Eu estava num caminho de morte espiritual. Eu estava com a minha passagem para ir para o inferno, direitinho. Entre outras coisas erradas que eu fazia na minha vida. Então, se essa palavra falou com você, corrija a sua rota. Vá para o seu quarto, no seu secreto, e fale com o Senhor. Para Ele você não precisa ter vergonha de assumir quem você é, porque Ele já sabe, mas Ele está esperando a tua decisão, o seu posicionamento. Senhor, essa palavra falou comigo, eu não quero mais ser assim. Por que Davi reconheceu isso? Esse Salmo 51, ele foi escrito depois que o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que ele havia cometido com Betseba. Deus levantou um profeta para falar com Davi, porque ele adulterou com a mulher do amigo dele, oficial, que trabalhava junto com ele, um dos soldados dele. E ele matou o cara, para o cara não descobrir que ele tinha engravidado uma mulher. Olha só que pecado tremendo. E ele se arrependeu e escreveu esse salmo. Se você se arrepende, vá para o seu secreto e ore esse salmo. Mostre ao Senhor o seu arrependimento. O Senhor perdoou Davi. Ele teve que colher as consequências das coisas erradas que ele fez. Mas Deus perdoou, porque viu no coração dele a vontade, o desejo de mudar. Não importa o que você fez na tua vida, se você tiver um coração sincero, o Senhor não vai rejeitar um coração humilde e quebrantado. Isso está escrito na palavra dele. Ele não vai rejeitar você, ele vai te ouvir. Mas que você tenha um coração sincero diante de Deus, para que ele não deixe você sem a presença dele, do Espírito Santo dele, que é tudo na nossa vida. Que essa palavra tenha falado